Sabe aquela sensação de estar falando, falando e ninguém ouvindo? De criar um conteúdo que parece incrível, mas que simplesmente não conecta? Pois é. O problema muitas vezes não está no que a gente diz, mas para quem a gente está dizendo. Hoje, a gente vai fundo no segredo para transformar uma comunicação que é invisível em algo inesquecível. Vamos falar de nicho e persona, só que de um jeito completamente diferente. Então, nosso caminho hoje é bem claro, quase uma investigação mesmo. Primeiro, a gente vai apontar o grande culpado de muita comunicação falhar, o erro da demografia. Depois vamos descobrir a solução, a nossa arma secreta, as personas que focam em comportamento. Na sequência, eu vou entregar o mapa do tesouro, um método de 5 passos bem prático. Para a gente se inspirar, vamos dar uma olhada no que a Netflix faz de mestre. E por fim, o mais importante, como tirar tudo isso do papel e transformar em estratégia de verdade. Bora lá? Olha, vamos começar direto no ponto, falando de um erro que custa caro. Um erro que, sério, faz com que a maioria das estratégias de marketing já nasça fadada ao fracasso. É um erro sutil, quase invisível, mas que está ali minando os resultados. A gente está falando da armadilha da demografia. Essa situação soa familiar? Passar horas e horas preparando um post, um vídeo, um e-mail, para no final a resposta ser um silêncio total? É frustrante. Eu sei bem como é. Mas a boa notícia é que a culpa não é da falta de esforço, e sim do método. A raiz do problema está no jeito que o público-alvo é definido. E a situação fica ainda mais desafiadora. Pensa só, a gente tem, em média, 8 segundos para conseguir a atenção de alguém. 8 segundos é muito pouco. No meio de um oceano de notificações, vídeos, memes, como uma mensagem consegue se destacar? A resposta é bem direta. Com uma comunicação genérica, ela não se destaca. Ela simplesmente some, vira fumaça. Vamos fazer uma analogia. A demografia é como uma foto antiga em preto e branco. Ela dá um contorno, uma ideia geral, mas falta cor, falta vida, sabe? Agora, a persona é como um filme em 4K. A gente consegue ver as emoções, entender as motivações reais, quase ouvir os pensamentos da pessoa. Resumindo, a demografia diz o que são as pessoas, a persona revela por que elas compram. E é nesse porquê que o jogo vira. Então, se a demografia é o problema, a persona comportamental é a solução. E não tô falando daquela persona inventada em 5 minutos com um nome e foto bonitinha, não. Eu tô falando de uma ferramenta científica, de verdade, baseada em dados, em comportamento real, que tem o poder de transformar completamente a comunicação. É preciso tirar da cabeça aquela ideia de que criar a persona é um exercício de criatividade, tipo escrever uma historinha. Pensa mais como um trabalho de detetive. Não se inventa nada. O que se faz é seguir as pistas, analisar as evidências e só no final montar um perfil preciso de quem é o cliente ideal. É pura ciência, não tem nada de ficção aqui. E olha só que exemplo claro do poder dessa investigação. Essa frase, que veio de uma entrevista real com o cliente, revela muito mais do que qualquer dado demográfico conseguiria. A pessoa não queria um bolo personalizado. A motivação real dela era outra. Era o desejo profundo de impressionar a sogra, de evitar aquela ansiedade de não agradar. Isso, gente, é ouro puro para a estratégia. Dá para sentir o poder que tem essa informação? Imagina um iceberg. A demografia é só aquela pontinha que a gente vê fora d'água, sabe? Talvez uns 20% do todo. Mas o que realmente importa, o que define tudo, é a parte submersa, os outros 80%. É ali que estão as dores, os sonhos, os medos, as objeções. E é exatamente ali que a gente precisa mergulhar para encontrar o verdadeiro tesouro. Ok, então o poder das personas ficou claro, né? Mas aí vem a pergunta. Beleza, mas como eu crio uma na prática? Pois é, chegou a hora de botar a mão na massa. Agora eu vou apresentar um método, um passo a passo de 5 etapas, bem simples e direto, para construir uma persona que funciona de verdade. Pensa nesse processo como construir uma casa, tá? Primeiro passo, a fundação. É a coleta de dados que a empresa já tem, como Analytics e CRM. Segundo, as paredes. São as entrevistas com clientes, que trazem os dados qualitativos à profundidade. Terceiro, o telhado. É quando a gente identifica os padrões, o que se repete. Quarto, a gente decora a casa. Cria de 2 a 3 personas principais que representam a maior parte do público. E por último, a manutenção. Validar e refinar isso a cada 6 meses. É fundamental lembrar, persona não é um quadro na parede, é um documento vivo. E para ver como isso funciona na prática, em uma escala bilionária, vamos dar uma olhada nos bastidores da Netflix. Aquele império não foi construído por acaso, não.
Eles chegaram lá porque entendem o público deles melhor do que o próprio público se entende. Para Netflix, por exemplo, não existe uma categoria vaga como amante de comédia. Não, para eles existe a pessoa que assiste comédia dos anos 90 na hora do almoço, mas no fim de semana gosta de um filme de ação para ver com os amigos. É nesse nível de detalhe. Eles têm mais de 2.000 desses perfis. Eles sabem o que a gente quer assistir antes mesmo da gente saber. Por isso é tão difícil largar o controle remoto. E o resultado de ter tantos detalhes assim é uma personalização que chega a ser surreal. Eles não só recomendam que assistir, eles personalizam até a imagem de capa do filme. A arte que aparece é baseada nos gatilhos da micropersona. Se o perfil se interessa mais por ação, a capa vai ter uma explosão. Se o interesse é romance, a capa mostra o casal. É simplesmente genial. Mas criar uma persona incrível é só o primeiro passo. É como comprar um carro de corrida, não adianta nada ter a máquina mais potente do mundo se ela for ficar parada na garagem, né? Então agora a gente vai ver como ligar esse motor e transformar a persona em resultado de verdade para o negócio. E olha só esse dado, é um fato, é o retrato do desperdício. 56% das empresas simplesmente não usam as personas que criaram de forma eficaz. Isso é mais da metade. É jogar tempo, dinheiro, tudo no lixo. É tipo ter um mapa do tesouro e usar para forrar a gaiola do passarinho. É um erro que não dá para cometer. Essa tabela mostra os 4 níveis de maturidade no uso de personas. Desde o mais básico, o operacional, onde ela só é usada em campanhas de marketing, passando pelo funcional, onde marketing e vendas se alinham, o cross-funcional, que já envolve produto e atendimento, e o nível máximo, o estratégico, onde a persona guia as decisões lá de cima, do CEO, do board, como fazem a Amazon e a Netflix. A pergunta é, em qual desses degraus a empresa está hoje? O objetivo tem que ser o topo, o nível estratégico. E para amarrar tudo isso, tem essa citação da Maria Eduarda Torres, que é perfeita. Reaproveitamento não é preguiça, é estratégia. Não se está sendo repetitivo, está se sendo estrategicamente onipresente. Genial! Essa onipresença estratégica só funciona quando se sabe exatamente onde a pessoa está e o que ela precisa ouvir. Não é sobre sair gritando para todo lado, é sobre falar a coisa certa, no ouvido certo e na hora certa. E para fechar, fica aqui a reflexão, a pergunta que vale ouro. Na empresa, a persona é um documento esquecido na gaveta ou ela é a bússola que guia todas as decisões estratégicas? A escolha de como usar essa ferramenta é de cada um, mas fica o aviso. Nesse oceano que é o mundo dos negócios, navegar sem bússola é pedir para naufragar. A hora de transformar a persona na maior aliada estratégica é agora.